Salve todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou aqui para mais um vídeo, né? Eu antecipei um dia porque é um tema muito assim bacana, na qual até tá fazendo lá na minha igreja, e eu quis fazer sobre esse vídeo. Esse vídeo de hoje sobre esse tema, porque é um tema que vai falar muito com você, na qual também fala muito comigo, né? E que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 37, tá? Porque nada para Deus é impossível, certo? Aqui vai contar uma história de um sacerdote chamado Zacarias, na qual ele tinha uma esposa chamada Isabel, né? Na qual eles dois eram muito tementes ao Senhor, andavam na presença do Senhor sempre juntos, sempre na retidão, certo? E como todo fiel a Deus, Deus ele cumpre e também concretiza também alguns desejos do nosso coração, né? Não todos, porque nem todos agradam o coração de Deus, né? Às vezes o que a gente quer pra gente nem sempre é o que Deus tem pra gente, entende? Mas nesse caso aqui era algo que era um sonho na vida deste casal, né? Só que, tipo assim, eles já eram de idade, né? E claro que quando Deus fala, ele vai cumprir no tempo dele, vai cumprir. Só que a gente também tem que crer, né? Para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestando sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus falou para nós, e para que nós lá na frente venhamos contar um testemunho, né, daquilo que Deus fez, né? E aqui aconteceu assim, eu vou ler aqui para vocês, né, que começa do versículo 5, tá? E ele vai até o seu versículo 25, porque depois ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mas eu também vou falar sobre essa história, tá? Porque tudo se encaixa, ok? Aqui. E eles não tinham filhos, tá? Só para deixar claro, Zacarias e Isabel não tinham filhos, porque Isabel era estéril. O que é estéril? Uma mulher que não pode ter filhos. Uma mulher que ela pode até tentar, mas não vai conseguir, a não ser que seja um milagre, tá? Ok? Vamos lá. E exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, no turno de sua classe, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe, por sorte, entrar no santuário. Né? Naquela época não era todos que poderiam entrar no santuário de Deus, porque até hoje é muito sagrado, só que tem pessoas que não têm hoje em dia mais reverência, né? Mas naquela época era muito rígido e não poderia entrar. No caso, Zacarias era como se fosse o representante daquelas pessoas, né? Não era todos que poderiam entrar, ele que entrava, né? Então ele tinha como que eu posso dizer, um privilégio muito grande, porque imagino eu que naquele santuário ele podia sentir muita presença de Deus, né? Porque realmente era um lugar respeitado, onde tinha reverência, né? E muitos esquecem disso ainda hoje em dia, infelizmente, né? Voltando aqui, para queimar o incenso. Durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando do lado de fora, tá vendo? Eles oraram do lado de fora porque não podia entrar, né? Mas o sacerdote, ele entrava no santuário e ele queimava incenso, né, a Deus, né? Como se fosse uma oferta a Deus, né?
Naquela época eles tinham uns costumes um pouco diferentes de hoje. Mas é bem interessante, né? Vamos lá. Então, à direita do altar do incenso apareceu um anjo do Senhor. Tá. Ele estava lá no santuário queimando incenso e de repente aparece para Zacarias um anjo do Senhor. E qual era esse anjo? Anjo Gabriel. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e foi tomado de temor, né? Porque imagino eu a experiência de poder ver um anjo. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Eu fico imaginando a gente poder ver algo que vem da parte de Deus. Nossa, que coisa mais linda. Tremendo, né? Por isso que ele sentiu um temor, porque não é para qualquer um isso daí. Isso daí é uma grande experiência realmente com Deus, né? E assim, incrível, imagina, né? Ao mesmo tempo assim que dá um pouco de medo, né? Porque você tá acostumado a orar a um Deus que é oculto, mas que ele é vivo, né? E que ele escuta suas orações e que ele cumpre aquilo que ele promete para você, né? No tempo determinado dele, né? Claro. E continuando aqui, o anjo vai falar com Zacarias, né? Que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Olha que tremendo. O anjo aparece para Zacarias e fala para ele não temer, porque ele viu que ele temeu, né? Na hora ele ficou assustado, né? E eu creio que com a gente também não ia ser diferente, né? Ele falou que a oração de Zacarias tinha sido ouvida. Olha que tremendo. Você ouvir do próprio anjo do Senhor que a sua oração foi ouvida. Que coisa linda, porque às vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, mas Ele ouve, né? E Ele confirma, né? Através dos seus vasos, através da tua palavra, através até mesmo da nossa oração. Ele fala com a gente e mostra que Ele é nas nossas vidas, né? É tremendo. E aí ele diz aqui que a Isabel, que é a esposa de Zacarias, né? Que ela ia dar um filho. E nisso que ela falava que que o anjo falava para Zacarias que ela ia conceder um filho dele, ele já dizia qual o nome seria. Olha que tremendo, né? Deus falar, né, através do seu anjo que por exemplo, alguém vai ter um filho e já ter o nome para esse filho. Que coisa linda, né? É tremendo, só Deus mesmo que faz essas coisas, né? Aí aqui terás gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha que tremendo. Aqui, o anjo do Senhor já estava falando como seria esse filho. Que ele não faria nada que era errado. Entende? Ele não faria nada que era errado. E que, desde o ventre da mãe dele, já era cheio do Espírito. Imagine como essa criança ia ser abençoada. Cheia do Espírito de Deus. Que tremendo, né? E que através da vida dele, muitas vidas iam se converter ao Senhor, né? Então é um chamado muito forte, né? É praticamente um evangelista, né? Que evangeliza as pessoas e que através da vida delas elas se achegam na presença do Senhor, né? Que tremendo, né? Ele irá diante do Senhor no espírito e virtude de Elias,
para converter o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes à prudência do justo, para preparar um povo para o Senhor. Que responsabilidade! Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Olha só um ponto. Depois daquelas maravilhas que o anjo falou para ele, entrou uma dúvida no coração dele. Porque, por exemplo, Deus está falando com você. No caso dele, Deus mandou um anjo. Um anjo. Quem que vê um anjo, pelo amor de Deus? É muito raro alguém ter uma experiência de ver um anjo do Senhor. E ele teve essa experiência e ele duvidou do que o Senhor estava falando. Mas como tudo na nossa vida, tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência, ele teve. E vocês vão ver qual que foi a consequência. Vamos ver. Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Então, ele duvidou por quê? Porque ele e a esposa dele já eram muito velhos para ter filhos. Olha só como o diabo ele faz. Ele faz com que a gente não tenha esperança. Ele faz com que a gente não tenha fé naquilo que Deus fala. Mesmo mandando um anjo que falou frente a frente com ele dentro do santuário. O diabo ele sopra, ele joga seta pra gente não crer, né, naquilo que Deus falou pra gente, né? Então, né, porque eles eram velhos e para os olhos humanos é claro que isso é impossível, mas para Deus não é. E vocês vão chegar e vocês vão ver chegar nessa parte, que é o tema de hoje, 37, versículo 37, tá? Então vamos lá. O anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Então Deus enviou o anjo Gabriel para poder falar as boas novas, aquilo que Deus tinha falado para ele poder trazer essa mensagem para Zacarias, o sacerdote, né? E aí, como eu disse, a consequência veio. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que isto se realizar, porque não crestes em minhas palavras, que no tempo certo se cumprirão. No tempo certo se cumprirão. No tempo certo se cumprirão. Ouviu? O povo estava esperando por Zacarias e estranhava sua demora no santuário. Mas quando saiu, não conseguia falar. Já estava mudo. A consequência aconteceu na vida de Zacarias. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele se expressava por sinais e permanecia mudo. Quando os dias de seu ministério terminaram, voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel engravidou e por 5 meses manteve-se oculta, dizendo: o Senhor me fez isto, lançando seus olhos sobre mim, para acabar com a minha humilhação perante os homens. Então aqui, Isabel, ela creu, sabe? Ela creu, ela agarrou com as suas 2 mãos aquilo que era um sonho, aquilo que ela queria viver realmente, né? De ter um filho, né? E ela falou que o Senhor, ele lançou os olhos dele sobre ela, ou seja, ele teve misericórdia da vida dela, ele teve compaixão da vida dela, ele viu o sofrimento dela, viu que ela tinha aquele desejo de ter um filho e ele concedeu isso para ela,
aquele milagre que para ela parecia impossível, né? Mas que para Deus não foi impossível, porque Ele é um Deus do impossível, né? E ela falou para acabar com a minha humilhação perante os homens, porque muitas vezes quando a gente está na presença do Senhor e às vezes está faltando alguma coisa, assim, no caso dela, que ela é estéril, as pessoas vão falar assim, ué, mas o seu Deus não tem poder? Por que você ainda tá assim, né? E começa a zombar do nosso Deus, começa a falar se ele é um Deus do impossível, se ele pode todas as coisas, por que você ainda tá assim, né? E começa a jogar essas palavras que entristecem o coração das pessoas, né? E é difícil muitas vezes ouvir isso, entende? E para ela eu imagino o quanto foi difícil ouvir isso, porque é difícil ouvir uma coisa que você não quer ouvir, porque você tem um sonho que você quer que realize, né? E foi assim com a Isabel, né? Tremendo, né? E depois que o anjo visitou Zacarias, ele ainda estando mudo, porque na verdade ele só parou de ficar mudo depois que nasceu o filho, né? Ele só parou de ser mudo depois que nasceu o filho, para confirmar o nome do profeta, né? E aqui vai dizer que o anjo do Senhor também visitou a Maria, que era uma virgem, né? Mas que era muito temente também, que gostava de andar sempre na retidão, sempre certo, né? Agradando a Deus, sabe? E Deus viu algo nela que não viu em outras mulheres, né? Acredito que não só pelo fato dela ser virgem, mas porque ela era uma mulher diferente das outras. E ela foi agraciada por Deus, porque foi através dela que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para a Terra, né? Foi através dela, né? Então é uma mulher muito agraciada, uma mulher muito abençoada por Deus, né? E isso o anjo foi falar com ela, certo? Só que quando ele falou com ela, ela ficou um pouco confusa, né? E pensou sobre o que significa tal saudação, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? Aí o anjo disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz em um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como acontecera isto, visto que não conheço o varão, né? Porque ela não estava entendendo, porque como que ela ia ter um filho se ela era virgem e ela não tinha ninguém, né? Então, tipo, na nossa cabeça fica um ponto de interrogação. Como que isso vai acontecer, né? Então, o anjo explicou para ela. Olha só o que ele falou. Quer ver? Deixa eu só achar aqui, tá? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olha que tremendo. Tá falando que o Espírito do Senhor ia descer sobre ela e envolver ela, né, com a sua sombra. Ia nascer um filho de Deus. Um filho de Deus. Do próprio Deus. Que tremendo. Isso só Deus faz, porque são milagres. Não tem, porque assim, na lógica humana, não tem como alguém ter um filho sem ter tido alguma relação, né? E ela foi agraciada, foi escolhida por Deus,
né? Porque eu acredito, eu aqui não relata aqui, mas eu acredito que Deus observava ela, né? O modo que ela fazia as coisas, como ela fazia, né? Então eu acredito que assim, ela foi escolhida, né? Porque na verdade isso aqui vai relatar mais no Novo Testamento, né? Então é tremendo, porque ela foi agraciada, ela foi escolhida a dedo para dar luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, né? Que tremendo. Mas tudo havia um propósito para isso, né? Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade, porque lá no passado Deus preferiu que as pessoas morressem. Por quê? Porque tinha muita iniquidade, muito pecado, né? As pessoas estavam se corrompendo muito. E Deus não queria isso. Só que Deus ficou triste com o que ele tinha feito. E ele falou que nunca mais ia fazer isso. Então eu acredito que ele foi pensando, né? E é por isso que ele teve esse plano perfeito, né? Para que isso não viesse mais a acontecer. Porque Jesus, ele levou todas as nossas iniquidades, nossas enfermidades, né? Ele levou embora tudo aquilo que era pesado, aquilo que, né, nos afastava de Deus, ele levou sobre ele. Ainda que tenhamos pecados hoje, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, né? Então o Senhor nos concedeu mais uma chance, né? E isso é tremendo, né? E eu vou continuando aqui, tá bom? Vamos lá. E eis que Isabel, tua parente, também concebeu um filho em sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Ela já estava de 6 meses, por uma pessoa que não poderia ter filhos. Olha que incrível. Só Deus faz milagres. Ele é um Deus dos milagres, né? Vamos lá. E porque nada é impossível para Deus. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas para os olhos de Deus, não. Ele pode cumprir. Se for o plano dele para sua vida, se ele for para ele concretizar um sonho que você realmente almeja, deseja de todo o coração, ele concretiza. Entende? Né? Ele só não concretiza aquilo que, na verdade, às vezes a gente tem e que os planos dele é bem maior do que o nosso, sabe? Porque às vezes a gente acha que aquilo vai ser bom pra gente e não vai ser. Então ele já tem outros planos, mas nesse caso é diferente, porque é um filho, né? E filho, eles são heranças de Deus, né, para as nossas vidas. E quando a gente não sente essa emoção de ser uma mãe, né, eu acredito que é estranho, porque a gente quer sentir, né, esse desejo de ser mãe, né? E eu acredito que Isabel, até mesmo Maria, sem entender nada naquele momento, imagino que ela deve ter ficado muito feliz, sabe, de saber que ela ia ser a mãe de Deus, digamos assim, porque Jesus, o Espírito Santo e Deus é a mesma pessoa, só que ele se divide em 3 partes, né? Eles se tornam uma só, são 3 que se tornam um: Pai, Filho e Espírito Santo, entende? E aqui, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Olha que tremendo, ela creu naquilo que ele falou, né? E ela falou que seja feita a vontade do Pai e não a minha, né? Que seja cumprido aquilo que o Senhor está falando, né? E foi tremendo isso. Olha só, eu vou ler mais esses pedacinhos porque eu acho interessante vocês saber que é o final dessa história de Maria, de Isabel, tá? É quando Maria visita Isabel, é interessante. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas para uma cidade na região montanhosa da Judéia.
e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque era Jesus no ventre de Maria. Imagine, aonde tem Jesus, tem a presença de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, ali João, que já tinha o Espírito Santo, porque a palavra diz que desde o ventre ele já era cheio do Espírito Santo. Então ele sentiu e ele começou a se agitar dentro do ventre de Isabel. Olha que tremendo. Em alta voz, Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Por quê? Porque já deu para entender o que aconteceu ali. É tão tremendo. Quando Deus ele se faz presente, ele faz a gente sentir e entender muitas coisas, né? Que vem dele, lógico, porque por nós mesmos a gente não entende nada, mas através do teu Santo Espírito a gente entende muitas coisas. E é tremendo isso, né? E eu vou continuar aqui. De onde me vem esta honra, que a mãe de meu Senhor venha visitar-me? Pois quando ouvi a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria dentro de mim. Feliz és tu que creste, porque o que lhe foi dito pelo Senhor se cumprirá. Tá vendo? É incrível, meu Deus, como a gente sente o que Deus realmente tem. Quando Deus entra assim em ação, a gente sente o que Deus está querendo dizer, o que Deus quer, por que a gente está sentindo aquilo, a gente sabe por quê. Porque através do próprio Espírito de Deus a gente consegue entender. E é tremendo isso, né? E aqui eu vou pular, tá? Já pro nascimento de João. Só para vocês entenderem um pouco. Cumprindo seu tempo para Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor a agraciava com grande misericórdia, alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe respondeu: não, de maneira nenhuma. Ele será chamado João. Deus falou com ele primeiro, naquele tempo, através do anjo, e depois falou com Isabel, né? E ela já sabia qual é o nome. Ela não ia dar o nome de Zacarias, que era o nome do pai, mas já tinha um nome específico, porque esse nome tem um significado, né? Que eu preciso ver aqui qual que é, mas tem um significado. Depois, nos próximos vídeos, eu posso até contar, tá bom? Disseram a Isabel: não há ninguém entre seus parentes que tenha esse nome. E perguntaram para acenos ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Então, ele pediu uma tabuinha e escreveu. Olha só. Foi perguntar para o pai. Ele já sabia o nome, porque o anjo já tinha falado para ele que seria esse nome. O que ela falou, né? Então ele escreveu o nome, João, porque o anjo já tinha falado para ele que seria esse nome. E todos ficaram admirados. E de imediato sua boca se abriu e sua língua se soltou e falava louvando a Deus. Olha que tremendo. Somente quando nasceu a criança e quando foi confirmado pela boca dele, ou seja, pela escrita dele, porque ele não estava falando ainda, né? Qual era o nome do filho que seria? Foi quando Deus abriu as bocas dele. Então, ele, digamos assim, ele ficou 9 meses sem falar. Ele só abriu a boca quando foi confirmar o nome do filho, porque o anjo já tinha falado com ele. E se cumpriu a promessa de Deus, se cumpriu aquilo que Deus já tinha dito para ele e que ia se cumprir, que se fez presente na vida deles. E o nome de Deus foi glorificado, né?
E todos seus vizinhos ficaram cheios de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que a ouviram as conservaram em seu coração, dizendo: quem será esse menino? É a mão do Senhor estava com ele. Que tremendo. Porque quando Deus está no negócio, todos reconhecem que foi Deus que fez. Foi um milagre de Deus. E foi assim. E foi assim na vida, né? Tanto de Maria como de Isabel. E também na vida de Ana, né? Porque ela foi muito humilhada, né? Porque ela também era estéril, né? E ela era casada com Eucana. Mas tinha a Penina também, que vivia enchendo o saco dela. Porque Penina era sua concubina, se eu não me engano. Acho que era isso. E ela se deitou com Eucana e deu filho para ele. E Ana não conseguia, porque ela era estéril. Então eu acredito assim que, como eu falei do sonho de ser mãe, ela se entristeceu, né? Ela se entristeceu, acredito eu, né? E às vezes quando a gente se entristece, se desespera, a gente faz tudo errado. Mas quando a gente entende o propósito de Deus nas nossas vidas e o que Ele quer com tudo isso, por que Ele está permitindo tudo isso, aí a gente começa a entender e fazer da maneira certa. Foi quando Ana entregou verdadeiramente nas mãos de Deus esse pedido e deixou nas mãos dele. E entregou, né, Samuel nas mãos de Deus, para que Deus fizesse da maneira dele, para que ele servisse a ele, né? E que é o nosso profeta Samuel, né? E ele foi um grande profeta, né? E tremendo, porque mais uma coisa que para os olhos do humano era impossível, mas para Deus nunca foi impossível, nada é impossível e nunca vai ser impossível. Porque Deus ele cumpre, mas ele cumpre no tempo determinado, porque como eu disse antes lá atrás, tudo tem um propósito, né? Porque Deus sabe o tempo certo de acontecer as coisas. E às vezes não acontece naquele tempo, não porque Deus ele quer nos castigar, como eu sempre falo, não é por isso. É porque para o nome dele venha a ser glorificado e as pessoas vejam que Deus é na sua vida, né? E assim foi. Deus era na vida de Ana, Deus era na vida de Isabel, Deus era na vida de Maria, Deus era na vida de Zacarias, né? Mas como todos nós que somos pecadores e muitas vezes incrédulos, às vezes demora mais o processo.